Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse aqui é mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Muito bem-vindos ao canal. Vou falar hoje do Keone Pearson, o prodígio, o fenômeno, o menino que competia natural, que passou o rodo, que foi muito bem na Classic Physique, que por muitos era considerado ali um cara muito promissor na Classic Physique, mas ele resolveu partir para 212. Como foi essa história? Quais são as chances que ele tem na 212? Quais são os ganhos que ele tem feito até agora? Quando ele vai competir? Vou responder tudo isso e muito mais para vocês nesse vídeo. Vamos lá! E o Keone Pearson fez certo ou fez errado em trocar a Classic Physique para 212? Será que ele vai arruinar o físico dele colocando mais peso? Vamos ver algumas postagens que ele fez e vamos analisar um pouco essa situação. Vem comigo. Primeira coisa que chama muita atenção, a postagem que ele fez aqui muito legal, é essa comparação. Isso aqui foi quando ele competiu o Junior USA em 2017, que ele ganhou. Tava menorzinho, né? Eu não sei quanto ele tava pesando aqui, mas ele ganhou peso de lá pra cá. Aqui já é o Tampa Pro, a estreia dele como profissional, ficando em segundo lugar. Isso aqui foi no Nord Classic já em 2019, com o quarto lugar. O New York Pro em 2019, melhor ainda, né? Gostei muito desse físico do New York Pro. E o Mr. Olympia 2019, onde ele ficou com o quarto lugar. Desses todos aqui, eu acho que onde ele mais acertou foi o New York Pro. Físico muito bonito. Ele nasceu para brilhar, né? A pena é que ele é bem baixinho e ele tem um frame que não é tão grande. Se ele fosse aí 5 centímetros mais alto, mantendo as proporções, esse cara seria fenomenal e faria história. Por ser um pouco menor, talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade, mas não dá para negar, é um físico lindo, é um físico que flui muito bem, a musculatura muito proporcional, musculatura arredondada, articulações pequenas, cinturinha controlada, o cara não tem, nas poses de frente não tem muito defeito. Muito jóia. Vamos ver a próxima postagem dele, que é uma postagem recente, de 2 semanas atrás. Ele tá gigantesco também, muita gente me marcou nessa foto. Cresceu demais, tá num off aí muito bom. Grande, cheio, porém controlado. Não tá depilando a axila, o que pode ajudar um pouco aí na balança. Mas muito vascularizado, muito seco, muito controladinho. Muito legal, mas a pergunta que fica, quanto que ele tá pesando aqui? Quanto que será que é o peso corporal desse menino nessa foto? E a gente responde aqui, ó, 2 semanas, foi postada quase no mesmo dia essa foto, é no mesmo lugar, posando de costas. Se ele de frente é muito impressionante, de costas às vezes nem tanto, pode melhorar um pouco mais as costas ainda, tudo bem que tá em off, mas ele pode melhorar as costas. E ele solta aqui, ó, 213 libras, só uma librinha a mais acima da categoria, então e ele tá seco, mas tem como tirar bastante coisa ali, o que nos mostra que ele tá longe de alcançar o limite da categoria ainda de 212, ele pode ganhar mais volume, pode ganhar mais peso. E aí o que a gente pergunta é, ele adicionando tanto músculo assim, tanto volume assim, vai estragar as linhas dele? Talvez não. Era um medo que eu tinha, uma preocupação que eu tinha, mas olhando essas fotos, é claro que a gente não vê as pernas, mas olhando isso aqui, vendo que ele está com 213 e sabendo que ele competia com 180, são 35 libras a mais, aí quase 17 quilos a mais, e ele está conseguindo manter a cintura controlada, os braços estão muito bons, os antebraços, né, gigantescos, muito bons. Então ele tem espaço para crescer ainda, ele tem aí, sei lá, 10, 15 libras para poder ganhar, coisa aí de 8 quilos ainda para poder ganhar, e talvez esses 8 quilos, se colocados no lugar certo nesse momento, só vão melhorar o físico dele. Então, é um potencial muito grande também para 212, e aquela coisa, a gente tá um pouco de medo dele estragar as linhas dele colocando muito peso, talvez não se concretize, o que é muito bom para ele e muito bom para nós também que somos fãs. E muita gente pergunta por que o Keone resolveu mudar, por que ele resolveu sair da Classic, que se adequava tanto ao físico dele, para poder partir para 212, onde vai enfrentar caras que ainda são um pouco mais altos que ele e muito volumosos. Mas ele falou que estava muito frustrado, isso aí logo depois do Olympia em 2019, ele já tinha declarado isso, que era frustrante competir na Classic para ele porque ele ficava preso a um limite de peso que era 180 libras, 81,5 kg, e que geralmente com 10 dias antes do show ele tinha que perder, ele estava com 85,5 kg, 86, então ele tinha que perder em 10 dias, aí uma semana, 5 quilos, e ele já estava rasgado, então ele tinha que abrir mão de volume, abrir mão de músculo, se matar durante 10 dias, correr riscos aí. Então estava sendo muito frustrante
E outra, ele não conseguia adicionar volume no físico dele mais. Os off-seasons tinham que ser controlados porque ele não tinha mais para onde ir. Então ficou meio que um beco sem saída para o menino. E aí ele e o coach dele resolveram partir para 212, porque ele teria ali 32 libras de espaço a mais, sei lá, 16, 15 quilos aí, para poder colocar naquela estruturinha linda que ele tem, para poder colocar naquele físico e torná-lo um cara super competitivo na 212. Mais uma vez, o nosso medo era que ele colocasse muito peso e perdesse as linhas. Parece que isso não vai acontecer. A 212 hoje está numa troca ali, num padrão, numa entre-safra, está trocando as eras, trocando ali. Os caras estão competindo, então aqueles caras que eram constantemente no top 5, top 6 estão ficando ou já muito velhos ou se aposentando. O Flex Lewis acabou subindo para Open. Hoje a gente tem o Derek Lunsford como um grande expoente, o Kamal Garni com mais de 40 anos, que não deve se segurar muito no título, talvez ele nem vença o título em 2020. Talvez a gente veja realmente o Derek Lunsford conquistando o título, e dali para baixo não tem mais muita gente assim chegando. A gente lembra no passado, o Sean Clarida ficou em terceiro lugar, um cara com 80 quilos, bem abaixo do limite, uma estrutura pequena, um frame pequeno. Não se enganem, é um físico excelente, é um físico fenomenal, é um físico fantástico, mas com a estrutura que ele tem, com o frame que ele tem, ele terá dificuldades quando caras mais novos chegarem, caras com frames maiores e com maior volume muscular e tão secos quanto ele, infelizmente para ele. Então a gente não tem tantos astros, tanta gente despontando assim na 212, tem muita gente boa, obviamente, tem caras aí que vão poder fazer algum estrago, mas o George Peterson, que chega no 212, pode ser um cara que de imediato suba muitas posições. O Keone Pearson, eu começo a acreditar um pouco mais que ele possa fazer algum estrago. Ele falou que só vai competir no final de 2021, então ele tem muito tempo, tem mais de um ano, tem um ano e meio aí para fazer off, para secar, para adicionar massa, colocar volume onde ele precisa realmente colocar e só depois estrear. Então eu acredito que o Keone Pearson é um cara que vai chegar na 212 lá em 2021 e vai causar um certo alvoroço. É muito jovem, muito novinho, tem o tempo a favor dele, vai fazer aí um grande off-season, vai fazer uma grande transição para poder chegar sem erro, para poder chegar muito bem e falar, eu vim aqui para ficar e eu vim aqui deixar a minha marca. Eu quero saber de vocês a sua opinião. O Keone Pearson fez certo ou fez errado? Ele devia ter ficado na Classic, que era o lugar dele? Ou ele fez certo indo para 212 e buscar novos limites de peso e poder crescer um pouco mais e se aventurar numa categoria nova? Conta para mim nos comentários. Lembrando, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá essa chance pra gente aí. Vou ficando por aqui, eu sou Miguel Chaim e até a próxima, pessoal. Valeu!